Pois é, imagine se não houvesse escolas, né? Eu acho que daria para você ensinar, né? As primeiras escolas, por exemplo, aqui em Jeremoabo, quase em todos os lugares, foram feitas em locais cedidos ali pelos coronéis da época, né? Que davam ali parte do seu galpão, da sua garagem e tal, para poder se ensinar ali. Contratava-se um professor para ensinar ali. Ou seja, a escola não é tudo, né? Você pode. A gente sabe de histórias de muita gente estudar debaixo do pé de um buzeiro e tal. Agora, você já imaginou se não houvesse o professor? Aí é difícil, né? Ou seja, eu quero mostrar que o professor, nesse sentido, é mais importante do que a própria escola, né? Chega a ser mais importante até do que o próprio aluno, do que a infraestrutura, do que as coisas da educação. Nada funcionaria sem um professor. Pois bem, hoje é dia do professor e eu me sinto assim extremamente feliz, né, de também fazer parte dessa laia, como dizia de Gamão Branco, né? Ele dizia assim, essa laia, né, que gosta de festa e tal, ele tem uma música assim. Então, eu fico muito honrado de fazer parte dessa laia, né? Uma vez que exerci também já diversas funções aí do professor, né? Já ensinei em faculdades, por exemplo, faculdade Novo Milênio em Brumado, tinha duas cadeiras lá de gestão de recursos humanos e história da administração, né? E outra coisa, a minha vida foi, eu fui gerente em vários municípios por aí, né? Em quase todos eu ensinei, né? Quando cheguei em Pindobaçu, procurei a Secretaria de Educação ali, eu quero fazer parte aí dessa história, né? E lecionei lá no segundo grau, né? E por aí fui, né? Onde passava eu sempre tinha ali deixado o meu legado também de professor. Porque acho que é uma das mais sublimes missões, né? É, a função do professor, né, é transmitir o conhecimento, mas acima de tudo, né, é moldar um futuro para quem está ali, é inspirar, é orientar, é formar cidadãos críticos e éticos, né? Aqui, por exemplo, em Jeremoabo também ensinei Colégio Municipal São João Batista, tinha ali o educandário Dr. José Gonçalves de Sá ali, de Dr. Fausto com Lenira, com Dona Lenira. Eu também tive um prazer de lecionar ali o SPB, e formando sim cidadãos críticos e éticos dentro ali da organização social política brasileira. Então, hoje é dia do professor, dia de reconhecer, né, esse pessoal, essa importância, né, desse povo que prepara as novas gerações para os desafios da vida, né, desenvolve o potencial de cada indivíduo, né. É um pilar importante do progresso, do desenvolvimento de uma sociedade, né. Viva o professor. E é hora também da gente relembrar também, né, os nossos professores, né? Quem não tem uma lembrança boa de um professor na sua vida, né? Por exemplo, a minha lembrança perfeita é de Dona Marisete Santana Santos, né? Do qual fui aluna ali durante 8 anos, né? 8 anos seguidos, sendo aluno da professora Marisete, primeiro no curso ali primário inteiro, né? Exceto os primeiros anos, que Lúcia, né? Que foi a minha professora também, agradecendo a ela também. Mas depois Marisete entrou na minha vida e depois quando eu fui para o ginásio também. E Dona Marisete sempre foi uma professora mais amorosa, né? Não era professora de castigos e tal. Era forte quando poderia ser, falava forte quando poderia ser, mas era uma pessoa extremamente amável, né? Aprendi muito com ela, não só as questões da educação, mas comportamentais, né? Eu ficava olhando ali o jeito dela e dizer, é esse jeito que eu quero para minha vida, né? Assim, o jeito respeitoso com as pessoas, o jeito de tratar cada um independentemente, né? E o jeito até de procurar individualmente ali, ela
sabia que eu era muito isolado ali, meio tímido e tal. Eu era muito tímido, né? Mas ela chegava ali na hora sabe, do lanche e tal, chegava ali com o jeitinho dela. Então eu tenho essa lembrança perfeita aí da professora Marisete. E tenho certeza que você tem aquela sua, né? Agora, é claro que todos os professores que passam por nossa vida, a gente lembra, né, com carinho, porque cada uma deu a sua contribuição à sua maneira. O que eu coloco é que a professora Marisete eu tive mais tempo com ela, né? As outras passavam rápidos, né? Mas tive professores excepcionais, não só no meu ginásio, no meu primário, segundo grau que eu estudei em Paulo Afonso, eu tinha professores fantásticos ali, né? Frederico de física, Orlando de biologia, são pessoas que eu não esqueço, né? Muito deles. E na própria faculdade, quando a gente tinha professores também, que a gente tinha uma ligação muito grande aí, né? Então, qual o seu professor que você recorda hoje, né? Eu tava ouvindo aqui pela manhã o papo aqui da Secof, relembrando aqueles tempos das palmatórias, dos cascudos, dos joelhos no chão, né? Eu passei uma fase dessa, não na minha escola mesmo, né? Porque naquela época a gente ia para a escola e botava também numa banca ali. E eu tenho uma banca aqui perto da escola Dr. Carvalho Sá, perto da igreja, lá embaixo, que era ali na casa de Dona Toinha, ou era vizinha, não era Dona Toinha que era professora, ou era mãe dela, me parece que era mãe dela, eu tenho essa lembrança aí. E a gente estudava tabuada, né? Eu ia lá para estudar tabuada e ela com a palmatória na mão, né? Então imagine matemática, 8 vezes 8, aí você, né? 7 vezes 8, que é essas contas sempre, né? E a palmatória no ar. Aí você errava, pá, o bolo, rapaz. Eu digo, mas que negócio incrível, você lembrando hoje desse negócio, é um negócio. Então a palmatória fazia uma pressão tão grande que às vezes dava um nó aqui no cérebro que você não lembrava de jeito nenhum daquele negócio. E tome, né? Então, olha, tá, você tá de castigo aqui, joelho no chão, fica ajoelhado aí uns 10 minutos. Aquilo era uma tortura, entre aspas, né? E talvez, eu não sei, pedagogicamente e didaticamente, se isso ajudou na vida ou não, né? Eu sei que a gente aprendia e forçava a estudar, né? Então eu já sabia, ó, amanhã é dia de ir para a banca, né, lá, então eu já ficava folheando ali, folheando não, estudando a tabuada ali até aprender, porque senão, né? Outra lembrança grande que eu tenho é de Maria, ali da Rua da Alegria, né? Que era outra banca também que eu aprendi a escrever, né? Ali. Então tinha um livro de caligrafia, né? Que minha avó me mandou de Arapiraca esse livro de caligrafia, imagina, né? Então a gente ficava ali interpretando aquela caligrafia e tentando imitar ali algumas coisas, né? Não me fez um grande escrevedor da vida, não, né? Porque hoje eu escrevo coisas que depois, alguns minutos depois, eu nem sei o que escrevi, né? Tenho uma preguiça danada de escrever. Aí quando eu escrevo sempre de letras maiúsculas, eu ainda entendo, né? Outras coisas não, né? Mas é assim, esse é o dia da gente lembrar e, acima de tudo, da gente exaltar esse profissional importante demais em todos os campos, né? E, sabe, parabenizar todos os professores nesse dia, dizer que vocês têm uma importância grandiosa, cara, na construção desse mundo, né? No repasse das informações, nessa questão da consciência crítica, de fazer o aluno entender o que é o mundo, o que se passa no mundo, né? Não coloque as suas questões pessoais, né? Mostre como o mundo verdadeiramente é, com todas as suas nuances e lados, né? Porque tem um lado bom, outro lado ruim e tal. Mas a reflexão é interessante. Mostrar, olha, cuidado com esse lado aqui que não faz crescer, né? E cuidado com esse outro lado ali que é o lado bom. E absolutamente a maioria faz isso, graças a Deus. Parabéns então aos professores. Hoje esse foi o nosso papo aberto de hoje. Rádio Jeremoabo FM
Notícias da Manhã. Padrão de qualidade na